Nós, europeus, recebemos refugiados por causa das operações do exército americano no Oriente Médio e todo o caos no Iraque que ainda temos na Síria. No fim, a América nos colocou nessa situação e precisamos reconhecer isso. Não pode ser que a gente tenha que aguentar isso. Por quê? E se ele nos deixar sozinhos com os russos, aí vai ser realmente divertido. Eu te digo, a gente está assumindo mais do que pode. Politicamente, nunca vamos conseguir, porque os russos são uma potência mundial. E a Europa é uma junção fragmentada de nações individuais. Senhor Vade, é um prazer revê-lo. Nossa última conversa repercutiu muito. Naquela época, o senhor disse que guerra na Alemanha é uma opção real. Na época, isso me pareceu irreal. O senhor realmente acredita que veremos tanques russos em Berlim, diante do portão de Brandemburgo, ou foi só um alerta de um estrategista militar? Não, esse ainda é o principal problema que persiste. Então, se a guerra na Ucrânia se expandir para uma guerra europeia, a Alemanha estará no meio disso, porque é justamente o território de passagem da OTAN, né, o centro logístico da aliança. Todos os movimentos de tropas passam aqui. Para o leste, claro, e veremos a Bundeswehr em grande número atuando lá no leste, né, aqueles que ainda são capazes de combater. Isso não é muito e nem muito significativo, mas é assim que vai ser. Aqui a sociedade civil será especialmente impactada. Pode-se ver o cenário de forma semelhante, mas bem mais intenso que na Ucrânia, que principalmente a retaguarda seria envolvida nessas ações de combate, no caso de acontecer alguma coisa. Espero que isso não aconteça. Também não sou daqueles que dizem que os russos estarão em breve no portão de Brandemburgo. Eles já estão há 3 anos e meio tentando conquistar o Donbass. E é um país pequeno, eles precisam de bastante tempo para isso. Se você pensar bem, levarão 30 anos até chegarem ao Atlântico. Então, eu não compartilho da opinião de que os russos estão às portas, mas sim que na Ucrânia trata-se de outra coisa e não de uma ameaça à OTAN. A palavra do momento, senhor Vade, na política atual, parece ser prontidão para a guerra, como se fosse preciso preparar pessoas para uma maratona, como um programa de condicionamento físico. Será que essa retórica sai tão facilmente da boca das pessoas porque quase ninguém mais viveu os horrores da guerra na própria pele? Sim, eu acho que há verdade nisso. Agora, neste ano, faz 80 anos do fim da guerra, da Segunda Guerra Mundial, e a geração que viveu isso quase não está mais entre nós. Isso não é possível biograficamente, né? A guerra sumiu da nossa consciência. E o perigoso é justamente que para nós ficou consolidada a ideia de que a guerra está sempre muito distante. A gente vê isso na televisão, sentado na poltrona, assistindo. Isso sempre parece distante, guerra, essa sensação, a guerra na Ucrânia, isso também parece distante, mas isso não é verdade. Se a guerra na Ucrânia se expandir e virar europeia, estaremos no meio disso, e essa é a diferença. E por isso, guerra para a Alemanha, do ponto de vista alemão, não é uma opção. Isso, do ponto de vista americano, por exemplo, e também do ponto de vista britânico, já é algo completamente diferente. É preciso ver isso também com relação à cúpula agora entre Trump e Putin no Alasca. Eu espero pessoalmente que isso inicie negociações que levem a um cessar-fogo e também a uma paz duradoura na Europa Oriental. Mas Trump também disse que se isso der errado, então ele teria que continuar a guerra. Falou assim de forma casual ontem em uma coletiva de imprensa. E esse é exatamente o ponto, né? Do ponto de vista americano, uma guerra na Europa é realmente uma opção. Ou seja, eles continuariam ganhando dinheiro com exportação de armas, continuariam fornecendo armas que seriam pagas pelos europeus, é assim que funciona. Eles elevariam sua participação para mais de 50% nos acordos econômicos com a Ucrânia, especialmente em relação aos recursos naturais. Seriam só vantagens, é uma opção racional. Trump não quer isso, ele quer tirar os russos dessa aliança estreita com a China. Esse é basicamente o objetivo dessas conversas que estão por vir, e só podemos torcer para que funcione, porque isso também é essencial do ponto de vista europeu. Quem já viveu uma guerra não quer outra guerra. Isso faz sentido pra mim. E você acabou de descrever isso muito bem. Eu dou a tudo isso talvez mais 5 anos, talvez 10 anos. A geração que morre agora é justamente a que serve como voz de alerta. Senhor Vade, isso quer dizer que os próximos anos serão mais conflituosos? Isso pode acontecer, se continuarmos tratando o conflito na Ucrânia como nos últimos 4 anos, o risco de guerra será muito alto,
porque temos políticos e tomadores de decisão que lidaram e ainda lidam com o tema da guerra de forma muito, muito irresponsável e leviana. Felizmente, as coisas se normalizaram um pouco após a troca de governo nos Estados Unidos, mas eu tenho que dizer, essa maneira de lidar com o tema da guerra é simplesmente relaxada demais para mim. Só posso alertar contra. Eu não sou pacifista, mas não quero ver meu país manipulado por interesses políticos ou militares. Diletantes que nada sabem de guerra, nunca pegaram em fuzil ou entraram num quartel, que nos forcem a uma guerra com a Rússia, isso é inaceitável para os alemães. Isso é totalmente irracional porque não ganhamos nada com isso, só perdemos em todos os aspectos. Isso difere da visão americana, por exemplo, precisamos ter cuidado. Você já citou Donald Trump várias vezes. Acho interessante em Donald Trump que ele fala direto com os chamados inimigos. Ele viaja para a Coreia do Norte e agora encontra Putin no Alasca. Na Alemanha, enfrentaríamos bloqueios mentais por anos ou precisaríamos lidar antes com muitos protocolos para tudo isso? O que podemos esperar concretamente do encontro no Alasca? Isso precisamos esperar para ver. Bem, quero dizer, o próprio Trump já relativizou as expectativas aqui agora nas declarações mais recentes à imprensa. Mas é claro que é um primeiro passo. E mostra, acima de tudo, que os senhores do processo, ou seja, aqueles que decidem sobre guerra e paz, estão na Europa, os Estados Unidos da América e a Rússia. É assim mesmo. Você pode se opor a isso e criticar, ou seja lá como for, mas esses são os fatos. Só Washington e Moscou decidem sobre guerra e paz, ponto final. Por isso também é correto que essas duas potências se comuniquem. Eles fazem isso há meses em todos os níveis e canais, ou seja, da Casa Branca ao Kremlin, dos comandos do exército aos serviços de inteligência. Nós, europeus, especialmente alemães, até agora nos orgulhamos de não falar com Putin. Acho isso desastrosamente ruim. E nesse sentido, eu espero que dessa cúpula talvez possam ser definidos os parâmetros para negociações futuras, nas quais os europeus, assim como Zelensky e a Ucrânia, também deveriam participar. Trump também não descartou que isso possa ser um ponto de partida. Esta pode ser uma cúpula de real significado histórico, semelhante ao encontro entre Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev, por exemplo. Em 1988, a Guerra Fria terminou após um encontro em Governor's Island, perto de Nova York. E isso acabou encerrando a Guerra Fria. Isso tem o potencial de que isso também aconteça no Alasca, mas ainda é cedo, não dá para prever. Pode ser o começo de algo novo ou pode ser o fim. Os americanos dirão: ok, vocês europeus fornecem armas, nós também a Ucrânia, mas vocês pagam. Vejam como vocês vão lidar com os russos. Trump já deixou isso claro. Então, eu só posso desejar também pela segurança europeia que os americanos tenham sucesso no Alasca. O senhor acha que Donald Trump é um bom estrategista ou apenas um apostador genial, Sr. Vade? Ele é como um coelho, nunca corre reto, sempre muda de direção e faz os outros pularem no vazio. Sim, mas devo dizer que, claro, ele é realmente um cara muito errático e é difícil, digamos, de prever. Mas ele também alcançou esse equilíbrio entre Israel e os Estados Árabes em seu primeiro mandato. Ele fez esse acordo de Abraão. Ele também assumiu agora o dossiê do Irã. Ele participou com os israelenses dessa incursão militar. Sim, mas ele manteve a guerra sob controle. Ele negociou paralelamente e continua negociando. E ele também está tentando chegar a um acordo com o Irã. E ele deixou uma grande marca no Oriente Médio. Isso precisa ser dito. Os europeus podem falar a favor ou contra Gaza, tanto faz, mas eles simplesmente não participam de nada. Se ele conseguir com a Rússia resolver a guerra na Ucrânia, que não tem solução militar do ponto de vista ocidental, pelo menos, que seja satisfatória. Se ele conseguir acabar com isso e chegar a um acordo com os russos de alguma forma, claro, levando em conta as preocupações da Ucrânia e dos países europeus, é isso que ele quer fazer. Então terá realizado algo grandioso, apesar de sua imprevisibilidade. Eu sei disso. E há muitos outros políticos europeus que não são tão imprevisíveis, mas que não têm nenhuma eficácia, não produzem nenhum efeito. Os europeus também estão completamente fora do jogo. Então, o jogo agora está entre Moscou e Washington, e até mesmo a presidente da comissão não faz mais parte do jogo.
Ela nem sequer participou do jogo de golfe na Escócia, só pôde ficar ao lado e ouvir o que o presidente americano queria. A Europa claramente não atua em questões de segurança. Nunca fomos tão dependentes militarmente dos Estados Unidos como hoje, e politicamente também. É simplesmente assim. E se olharmos para trás, ainda é assim. Moscou e Washington decidem o que acontece na Europa. E isso já era assim há 80 anos. No final da Segunda Guerra Mundial, em Yalta, na Crimeia, foi principalmente Stalin e Roosevelt que decidiram o que seria da Europa. E no final da Guerra Fria foram Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev, e agora talvez sejam Trump e Putin. Mas isso basicamente olhando para a Europa, precisamos encontrar uma forma de sair desse papel, mas não vejo possibilidade. E de certa forma também fico feliz que não seja em Berlim nem em Paris, e muito menos em Londres, que se decide como as coisas vão continuar na Ucrânia. Antes de continuarmos, Sr. Vade, preciso confessar algo. Quando o senhor disse que lançaria outro livro, pensei, não, mais um livro sobre guerra. Lá é preciso dizer, é realmente impressionante. O livro é em formato de diálogo com Klaus von Dohnanyi. Procure no Google, ele é uma figura histórica do Partido Social Democrata, tem 96 anos. E ele mesmo foi testemunha da época da guerra e de alguma forma participou como oficial na Segunda Guerra Mundial. Você sente que está realmente à mesa com ele. Você ouve dois homens experientes debatendo guerra, paz e política de poder. Preciso mostrar rapidamente o livro aqui. Conte pra gente em poucas frases. Qual é o principal aprendizado desse livro que todo espectador deveria levar consigo hoje? Não consigo resumir em uma frase. Conversar com Klaus von Dohnanyi foi fascinante. Nós nos conhecemos durante o debate sobre a Ucrânia, passamos a nos admirar e concordamos em muitos pontos. Mas é claro que ele tem um histórico biográfico totalmente diferente, um histórico profissional diferente e também um contexto pessoal diferente. Há 30 anos de diferença entre nós, ou seja, ele é de outra geração e viveu a guerra diretamente. E foi simplesmente uma conversa fascinante sobre guerra e paz que tivemos de forma livre. E isso foi o que eu mais valorizei. Quero dizer, com algumas declarações, dava para imaginar que depois isso geraria críticas enormes e que não agradaria a uns e nem a outros. Mas, de certa forma, também foi uma conversa entre homens livres, e fico feliz que ainda existam. Me incluo nisso. Ninguém é totalmente livre. Mas, quando penso em como muitos especialistas são dependentes, em qual folha de pagamento eles estão e para quem trabalham, e ainda entra a política partidária, foi realmente uma ótima conversa sobre guerra e paz e também sobre os desenvolvimentos atuais na política de segurança. Muita história, mas não só isso. Então foi uma troca entre o atual e o passado, mas muito esclarecedora. Então a conversa me trouxe muito e espero que alguns leitores também gostem do livro. Definitivamente. São 140 páginas, é escrito de forma muito acessível ao leitor, com margens bem largas. E eu devorei em 2 horas e meia. Então posso recomendar totalmente. Senhor Vade, quanto mais envelheço, mais me pergunto. Essa política externa baseada em valores que sempre mencionamos realmente já existiu? Nos mostramos como campeões da moral, mas fomentamos conflitos, fornecemos armas e depois nos surpreendemos com refugiados nas nossas portas. Como se fosse um fenômeno natural, isso sempre foi só um rótulo para impor interesses duros. Bem, essa política externa baseada em valores também sempre foi muito conveniente para a Alemanha. Não éramos protagonistas nas relações internacionais. Ainda não somos e não seremos. Nesse sentido, estávamos em uma posição melhor do que, por exemplo, os americanos, também os chineses ou nações que realmente agem com base em seus próprios interesses. E nas relações internacionais não se trata primariamente de valores, mas acima de tudo de interesses. Valores e normas, inclusive do direito internacional, são naturalmente importantes, mas no final das contas trata-se apenas de política de interesses. O Klaus von Dohnanyi, aliás, escreveu um livro excelente há alguns anos sobre interesses nacionais. E o que nós, alemães, também precisamos aprender é simplesmente que, em primeiro lugar, devemos ver nossos próprios interesses em nossas ações de política externa. Isso não tem nada a ver com egoísmo nem com nacionalismo. Mas quando vejo isso, também na guerra da Ucrânia, ficou muito claro. Queríamos ir com tudo, muitos até mesmo uma intervenção militar pela Ucrânia, não é?
E isso é muito honroso, mas claro que não corresponde ao que se deveria fazer internacionalmente. Porque, acima de tudo, é preciso defender o próprio país e não praticar esse altruísmo político. Na última legislatura, isso passou dos limites para mim. Então, apostar tudo pelos outros e basicamente deixar nosso país ir por água abaixo, isso de jeito nenhum. Então, precisamos realmente prestar atenção em onde estamos em termos de política de segurança e também no que diz respeito à economia do nosso país. Em breve vamos ultrapassar 3 milhões de desempregados, não é? Nosso desenvolvimento econômico está estagnado e é recessivo, tenho que dizer. Ou seja, está regredindo, está voltando para trás. E todas essas coisas, e claro, esse grande perigo de guerra, com o fenômeno da guerra, com o qual lidamos de forma tão leviana, isso não pode, isso não é bom para o nosso país. Simples. E eu também disse em um momento da conversa, temos que ver como vamos controlar essa migração ilegal na Europa, porque todos nós olhamos para o leste, para os russos, e esperamos que eles ataquem a OTAN em breve, o que na verdade é uma ideia fixa. Mas toda a fronteira do sul da Europa está aberta para migração ilegal e ainda não conseguimos controlar isso. Então, há mais de 10 anos, desde 2015, nós, europeus, não somos capazes de proteger as fronteiras externas da Europa. Eu também acho isso realmente uma vergonha, não é? E essas são todas questões que nós, como europeus, também precisamos enfrentar. E criar essa imagem fictícia da Rússia como inimiga, de que eles em breve vão lançar um grande ataque à OTAN, está muito longe da realidade. Se compararmos as forças militares, os russos não têm capacidade para isso. Aliás, é o que afirmam os serviços de inteligência americanos. A avaliação resumida dos serviços de inteligência dos Estados Unidos da América é que Putin não pretende nem tem capacidade para isso. Isso precisa ser esclarecido em meio a toda essa histeria que estamos vendo aqui na Europa. Então, eu tenho que dizer, sim, isso é muito, muito ruim e só pode ser criticado. Nas últimas semanas, Sr. Vade, conversei com muitos políticos. Sempre ouvi a mesma tese. Guerras desviam a atenção dos problemas internos do país. O senhor já deu a entender isso em alguns momentos. Se olharmos agora para a Alemanha, economia, migração, educação, tudo está indo por água abaixo. Faz sentido dizer que essa guerra está sendo prolongada artificialmente, sabotando conscientemente todo o processo de paz para que as pessoas não prestem atenção nesses problemas internos? Sim, esse é um bom ponto, né? Então, de certa forma, esse guerra ele é necessária economicamente. Os russos, de certa forma, também precisam dele. Eles mudaram para uma economia de guerra e estão ganhando bem com seu gás e petróleo e também têm reconhecimento internacional. No final das contas, esse encontro no Alasca também mostra claramente que Putin não está isolado nem à beira do colapso. Pelo amor de Deus, estão longe disso. Economicamente, a guerra ela pode até ser estimulante para a economia, e isso é justamente o perigoso. Há economistas na Alemanha que agora acreditam, ao mudar o foco, ou seja, sair da produção de carros e passar para drones e tanques de combate, de qualquer forma, poderíamos impulsionar a economia estagnada aqui. Isso é parcialmente correto, ou seja, a indústria de armamentos pode realmente dar um impulso. A conta de padaria nisso é a seguinte: se essa guerra estourar, estaremos no meio dela, e então tudo o que amamos e queremos defender será destruído aqui. Essa é a dramaticamente ruim posição geopolítica e geográfica da Alemanha, bem no centro da Europa. Aliás, esse é um tema na política internacional de segurança há 500 anos. E nós realmente precisamos tomar cuidado para não chegarmos ao ponto em que o centro da Europa volte a ser palco de disputas entre potências estrangeiras, como aconteceu na Guerra dos 30 Anos. No fim, nada resta de nós, precisamos nos atentar. Isso inclui força militar e a prontidão das Forças Armadas para agir. Está absolutamente certo que nenhum agressor externo sequer ouse nos atacar aqui. Então precisamos de uma nova versão da dissuasão militar, que seja eficiente e também convincente. Isso também não temos. A Bundeswehr estava despreparada no início da guerra na Ucrânia, como o inspetor do exército declarou publicamente na época. Hoje, devido ao envio de armas a Kiev, ela está mais despreparada do que nunca e vamos precisar de anos para estarmos prontos para a defesa novamente. E se for assim, então eu acho isso absolutamente inaceitável quando políticos tratam a próxima guerra com tanta leviandade e dizem: precisamos nos preparar para isso, nos tornar resilientes, preparar a sociedade para a defesa e assim por diante.
E eles também recebem o troco, né? Se olharem para estudos empíricos, pesquisas, 16% defenderiam a Alemanha em caso de necessidade com uma arma na mão. Isso é muito triste, mas também é culpa. Também é essa, vou dizer, interpretação ampliada do que diz respeito à defesa da Alemanha. A Alemanha foi defendida anos atrás no Hindu Kush, onde era tudo ou nada, isso não é mais tema. Depois no Mali. Agora muitos querem que isso aconteça no Dniepr e em algum momento no Indo-Pacífico. Isso também é um erro. As Forças Armadas têm como missão constitucional defender o país e ainda existe o princípio da paz da nossa Constituição, que diz que não devemos sair pelo mundo tentando impor uma suposta paz com tropas. Antigas potências coloniais talvez vendam isso melhor por sua tradição, mas essa não é a base das Forças Armadas alemãs na Alemanha. Vou ler uma citação do livro para vocês. Os americanos estão dispostos a travar guerra em solo europeu, só não em sua própria casa. Os americanos têm experiência em guerras por procuração, considerando conflitos pelo mundo. Se agora Trump, como você mencionou brevemente no início, diz Europa, resolvam seus próprios problemas sozinhos. Quão realista é esse cenário e como podemos imaginar isso na prática da política real? Ou seja, europeus se uniriam e tentariam lutar contra Putin. Putin ficaria feliz porque seria uma presa fácil ou até ele chegaria ao limite das suas possibilidades? Porque, afinal de contas, são muitos países aqui na Europa. Acho que não vai haver uma grande. Então, um cenário em que os russos nos ataquem também a OTAN e a Europa da OTAN, eu não vejo, porque a correlação de forças também não permite isso. Eles não conseguiriam uma vitória rápida e a maior parte das forças deles está presa na Ucrânia. Isso continuará nos próximos anos. Eles não vão se livrar disso nos próximos anos e terão que manter as tropas lá para controle e segurança. E uma guerra de agressão da OTAN também não é possível, porque falta a base para isso. Mas pode acontecer de Trump perder o interesse. Ele é assim. Europeus, vocês querem seguir fornecendo armas e não conversar com os russos. Alaska, se por acaso desse errado, ele diria: façam suas coisas sozinhos. Agora vou me concentrar na China e nos meus negócios pelo mundo. E seja como for, aí a gente vai estar realmente em apuros, para ser sincero. Quero dizer, essa confusão com a Ucrânia foi causada principalmente pelos americanos. Isso deve ser lembrado ao analisar o histórico da guerra. Foi essa insistência massiva na expansão da OTAN para o leste, na inclusão da Ucrânia na OTAN e também da Geórgia. Eu mesmo vivi isso profissionalmente, e isso veio principalmente dos governos anteriores ao de Trump, e Trump quer corrigir isso. Eu também acho que isso é correto e já passou da hora, mas se eles nos deixarem sozinhos com o caos que eles mesmos criaram, isso é parecido com o que aconteceu no Afeganistão, ou no Iraque, ou na Líbia, ou na Síria. Nós, europeus, acabamos recebendo todos os refugiados dessas operações do exército americano no Oriente Médio. E todo o caos no Iraque, que ainda temos na Síria. No final das contas, em certa medida, foi a América que nos colocou nessa situação e precisamos reconhecer isso. E não pode ser que a gente tenha que arcar com isso. Para quê? E se ele nos deixar sozinhos com os russos, aí vai ser realmente divertido. Eu te digo, vamos acabar totalmente sobrecarregados. Nós nunca vamos conseguir isso politicamente porque os russos ainda são uma potência mundial e a Europa é uma junção fragmentada de nações individuais, onde também falta vontade política e capacidade para resistir a eles de forma duradoura. Vamos continuar lidando com a guerra por muito tempo e não sei como a Europa estará em alguns anos, mas você está certo. Esse cenário de guerra desvia a atenção de vários assuntos. Quando estivermos em guerra, com a Rússia, como a Europa, só teremos esse único assunto, e não as outras centenas de problemas sobre os quais discutimos e debatemos todos os dias. Então, isso realmente deve ser evitado. E, nesse sentido, desejo ao Trump que ele consiga, que ele, pelo menos, estabeleça as bases no Alasca para possíveis negociações futuras com a participação também dos europeus. Esses pontos que a Europa levanta sobre a guerra na Ucrânia são legítimos, então também se poderia a adesão da Ucrânia à OTAN, ou seja, sob certas condições, pode ser aceitável para os russos em determinadas circunstâncias. A Alemanha reunificada também entrou na OTAN. Resolvemos isso afirmando que no leste da aliança não haveria tropas ou quartéis generais da OTAN
Afinal, nós também temos experiência com territórios ocupados. Pode-se dizer que, do ponto de vista do direito internacional, isso continua pertencendo à Ucrânia, mas olhando para o futuro, eu diria que isso será resolvido legalmente em um momento posterior. Temos essa experiência com dezenas de exemplos do século XX, como o caso alemão. No fim, só definimos a fronteira oriental da Alemanha no Tratado 2+4. Antes, considerávamos os territórios orientais sob a administração polonesa. Então, há dezenas de exemplos de como se pode lidar politicamente com essa guerra, mas o mais importante agora é realmente acabar com essa guerra. Este é o principal mandamento, para evitarmos uma guerra europeia com a Rússia. O senhor disse, senhor Vad, que a Rússia está de 15 a 20 anos à nossa frente em certas tecnologias militares. Como imaginar isso? São só alguns mísseis com possível vantagem competitiva ou seria uma real demonstração de poder na guerra? Porque você tem alguma tecnologia que realmente te coloca à frente ou pode nos destruir? Olha, eu não disse que os russos estão 10 a 20 anos à nossa frente tecnologicamente, isso eu não disse. Eu acredito que o Ocidente ainda é tecnologicamente superior, inclusive em relação à Rússia, mas que não se deve subestimar os russos em suas capacidades, principalmente a disposição da sociedade russa para suportar dificuldades, isso não pode ser subestimado. E essa também não é a guerra de Putin na Ucrânia, é a guerra da Rússia. Um sucessor de Putin, seja quem for, adotará postura ainda mais dura, pois para eles isso é inaceitável. Que a Ucrânia seja finalmente retirada da esfera de influência russa e transferida para o bloco ocidental. Nenhum presidente russo, a Rússia jamais aceitará isso. Aliás, gostaria de dizer mais uma coisa sobre uma guerra contra a Rússia. Estamos, claro, dando um tiro no próprio pé, porque se travarmos uma guerra contra a maior potência nuclear do mundo, sendo nós mesmos uma potência não nuclear, ou mesmo com as poucas ogivas que britânicos e franceses possuem, não vamos chegar muito longe com isso. E se conseguirmos derrotar militarmente a Rússia, teremos um grande problema. Na Federação Russa existem mais de 120 sujeitos de direito internacional diferentes, que então vão reivindicar sua independência e celebrar alegremente sua autonomia. Haverá um caos total. Também por esse motivo é melhor acabar o quanto antes com essa guerra na Ucrânia, né? Essa guerra sem sentido, que na verdade nem deveria ter acontecido se as coisas tivessem sido feitas corretamente. Se algum político importante estiver assistindo, quais são 3 recomendações práticas que o senhor daria para essa pessoa ajudar a tornar o mundo mais pacífico? Então, eu acho que é importante que nós, como europeus, também nos envolvamos no que está sendo iniciado agora no Alasca. Então, se Trump e Putin conseguirem estabelecer as bases para futuras conversas de cessar-fogo e para uma paz mais estável, especialmente no leste europeu, então devemos participar disso e também querer trazer nossas contribuições europeias. E nós já estamos fazendo isso. Os chefes de Estado e de governo europeus também chegaram a um acordo sobre certos pontos que são importantes na guerra da Ucrânia e que nas negociações seguintes finalmente se chegue a um acordo político também com os russos. Isso é possível, pois muitos problemas centrais, como os territórios ocupados na Ucrânia, podem ser resolvidos assim. Sim, agora é a administração russa, no futuro, do ponto de vista do direito internacional, deixamos em aberto. Ou a questão da neutralidade em alianças. Sim, pode-se fazer a adesão à OTAN, mas então, por exemplo, como no Tratado 2+4 com a Alemanha, que se diga que não haverá estacionamentos de tropas da OTAN, então, do ponto de vista russo, isso é aceitável, e que se tragam essas ideias criativas, que se fortaleça e transmita isso, porque isso também é importante para a segurança europeia. Eu acho que isso é importante. Então, não é contra a América, mas com os americanos, porque a Europa também se sobrecarregaria se fosse contra a América, sem falar nas relações de poder econômicas, políticas e militares. A Annalena Baerbock deixou o cargo. O que acha do sucessor Vadeful? Ele já fez algo relevante? Ou você diria que ele comete os mesmos deslizes? Bem, gafes na política externa já houve muitas, inclusive do próprio chanceler federal. Eu também digo, né, agora essa disputa sobre exportação de armas para Israel. Sim, tudo bem, quero dizer, é preciso esperar para ver. Já se passaram apenas 100 dias deste governo. Eles estão apenas começando agora, alguns já estão acelerando, nisso é verdade, mas é preciso observar. É importante que tenhamos um governo funcional, especialmente neste momento, e que eles ajam com sensatez, não com decisões precipitadas, mas de forma ponderada.
E isso também é bom para o nosso país. Senhor Vade, eu ouviria o senhor por horas. Muito obrigado pelo tempo e por não ter sido um bom moço nos últimos anos. Ou seja, alguém que não adere à primeira narrativa apenas por aplausos ou ego, mas sim demonstra postura, caráter e cumpre o que diz. E é exatamente disso que precisamos hoje mais do que nunca: pessoas que permanecem firmes mesmo sem aplausos. E é por isso que valorizo tanto nossas conversas. Continue assim, construindo pontes e fora do convencional. Tudo de bom para você. Sim, muito obrigado, senhor Azaoui. Eu vou me esforçar.